Quando eu me especializei no Holocausto, eu conheci vários e vários sobreviventes e aprendi muito com eles. É isso que eu passei a usar na minha vida, no meu trabalho, no meu dia a dia. Eles ensinam que a gente não tem que olhar para trás, porque atrás em geral não tem coisa boa. Eles nos ensinam que a gente não tem que ficar reclamando, porque ficar reclamando não leva a nada. Eles nos ensinam que a gente precisa ter muita força e que eles falam assim, a gente não tem ideia da força que um ser humano tem, da garra que um ser humano tem, porque a gente tem que imaginar que eles foram presos com 15, 16 anos, esses que a gente conversa agora, que estão na faixa dos 90 anos, passaram fome, passaram frio, apanharam, foram escravos e conseguiram sobreviver. E a maioria deles superaram os traumas porque eles queriam viver. Eles queriam construir família, queriam ter filhos e netos para preservar a espécie. Então eles são donos de uma força, de uma capacidade de resiliência inacreditável. E é esse exemplo que a gente tem que usar na nossa vida, no nosso dia a dia. Samuel Klein, que foi o criador da Casas Bahia, um império de eletrodoméstico, ele passou por 2 campos de concentração durante a guerra, Budzin e Majdanek. E ele conta uma história muito interessante de Majdanek. Quando os prisioneiros chegavam nesse campo, eles tinham que informar qual era a profissão. Profissões como professores, contadores, advogados, essas profissões não tinham interesse para os nazistas, eles eram imediatamente mandados para a câmara de gás e mortos. Quem era sapateiro, marceneiro, carpinteiro, pedreiro, encanador, interessava para trabalho escravo, então eram usados. Só que quando o Samuel chegou para contar a profissão, ele falou que ele era cozinheiro e não carpinteiro. E por que ele falou isso? O Samuel tinha 17, 18 anos nessa época, era bem garoto, mas ele percebeu, isso que é a grande inteligência dele, ele percebeu antes de todo mundo, ele viu antes de todo mundo a importância de achar uma boa profissão naquele momento. Então por que ele escolheu o cozinheiro? Primeiro porque ele ia trabalhar num lugar quente, dentro de uma cozinha. Segundo que ele ia ter comida para ele e para o pai dele que estava junto com ele preso. E terceiro que ele sabia que um cozinheiro judeu, para os judeus nos campos de concentração, ia cozinhar uma sopa de casca de batata, que era água quente e casca de batata, nem tempero tinha. Então ele podia dizer que era cozinheiro. Tem um outro sobrevivente que eu conheci também, Michel Dimetman, que era um belga que foi para o campo de Mauthausen e ele se ofereceu como médico, ele tinha 18 anos. E eu falei, mas Michel, como assim? Como é que acreditaram que você era médico? Ele falou para mim, estava todo mundo magro, com 30, 40 quilos, careca. Então, naquele estado ninguém sabia se você tinha 18 anos ou 25 anos. Ele se ofereceu como médico para não ter que fazer trabalhos pesados, que lá tinha uma pedreira aqui. O trabalho era duríssimo, quebrar pedras. E ele sabia também que um médico judeu, para judeus, dentro de um campo de concentração, não ia ter remédio nenhum para usar. Apenas ia detectar se a pessoa estava doente ou não estava doente, mais doente ou menos doente. E assim ele disse que era médico, foi aceito e conseguiu sobreviver à guerra. São pessoas que muito espertas, muito inteligentes, que percebem antes de todo mundo a sacada, a saída para que possa sobreviver. E é isso que eles nos ensinam, é isso que eu tento mostrar para o mundo dos negócios. Quer dizer, a gente tem que ser muito esperto e enxergar antes dos outros a saída, principalmente no momento de crise como a gente vive agora. Um outro exemplo bastante interessante de sobrevivente é o do Júlio Gartner, que é um polonês, de quem eu fiz o filme, um longa-metragem, Sobreviveu ao Holocausto, onde eu conto a história dele. O Júlio conta que um fato muito importante, uma característica pessoal importante para sobreviver é ter foco. Quando a gente sempre fala tem que ter foco na empresa, foco no mundo dos negócios, foco no trabalho, ele conta que precisava ter foco para sobreviver. E o que era esse foco? Ele não ficava pensando por que ele estava no campo, por que os pais dele morreram, por que ele teve o azar de nascer judeu na Polônia. O foco dele era o que eu vou comer hoje para ficar vivo amanhã. Então ele procurava comida o dia inteiro, a única preocupação dele é achar comida para sobreviver mais um dia. Porque ele acreditava que um dia a guerra ia acabar,
os nazistas iam ser presos e ele ser libertado. Então essa lição de foco, que tanto se fala no mundo dos negócios, é uma coisa que o Júlio, com 17 anos de idade, sem estudar, marketing, administração que fosse, aprendeu já naquele momento. Muitos desses sobreviventes viraram empresários. E por que eles viraram empresários? Em primeiro lugar, eles chegaram no outro país, seja no Brasil, na Austrália, nos Estados Unidos, aonde eles foram após a guerra, chegaram na faixa dos 25 anos. Dos 16 até os 21, eles ficaram presos como escravos, então pararam de estudar aos 16 anos, no ginásio. Depois ficaram mais alguns anos na Europa, ou logo imigraram, mas não tiveram tempo de estudar. O que eles podiam fazer? Comércio. O que sobrava para eles era um comércio. Eles não tiveram tempo de estudar medicina, direito, alguma coisa. E nessa atividade de comércio, inclusive, em vez de arrumar emprego, eles começavam a trabalhar por conta própria. Ou como vendedor de porta a porta, como camelô. E devido a essa força que eles tinham de vencer na vida e a coragem que eles adquiriram, eles venceram e se tornaram grandes empresários. O que a gente tem que pensar também, hoje a gente se queixa da crise. Oh, será que é o Temer? Será que é o Lula? Quem cai, quem não cai? Para nós isso vira um grande problema. Isso aí não é problema para eles, porque eles passaram durante 5 anos com um revólver na testa, empunhado por um nazista, ameaçando matá-los a qualquer momento, se eles não trabalhassem direito, se eles não acordassem na hora, se eles fizessem alguma coisa errada. Então uma pessoa que passou por isso não vai ter medo de inflação, não vai ter medo de corrupção, não vai ter medo nem de fiscal, não vai ter medo do imposto de renda. Isso aí para eles não é nada. Então eles trabalham duro, acreditam na capacidade de força deles e têm coragem para enfrentar qualquer dificuldade, coisa que a gente, no nosso conforto, infelizmente não tem.